Durante décadas, eles foram vistos como inseparáveis. A rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, parceiros no dever e na vida. Por isso, quando ele se afastou dos holofotes em 2017 e escolheu viver sozinho em Wood Farm, longe da rainha, muitos ficaram confusos. Por que o companheiro de toda a vida da rainha decidiria viver separado nos últimos anos de sua vida? Agora, a princesa Anne falou, revelando a verdade pessoal por trás da separação. E não é o que a maioria das pessoas esperava. Esta é uma história de compreensão silenciosa, força pessoal e um casamento real como nenhum outro. Um laço forjado na juventude. A história da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip não começou com um decreto real, mas com um encontro modesto entre dois jovens que mal sabiam o que o futuro lhes reservava. O primeiro encontro aconteceu em 1934, no casamento da prima de Philip, a princesa Marina da Grécia, com o tio de Elizabeth, o Duque de Kent. Elizabeth tinha apenas 8 anos, uma criança quieta e observadora, já imersa na cultura da formalidade real. Philip, então um cadete adolescente com olhos azuis intensos e energia inesgotável, tinha quase 18. Para a maioria dos presentes, era apenas mais uma reunião das famílias reais interligadas da Europa. Mas para Elizabeth, foi o primeiro vislumbre de um rapaz que mais tarde redefiniria sua vida. A verdadeira conexão entre eles só surgiria 5 anos depois. Em 1939, enquanto as tensões aumentavam pela Europa na véspera da guerra, Elizabeth visitou o Colégio Naval Real em Dartmouth, com seus pais e sua irmã. Philip, agora com 18 anos, era um cadete carismático, encarregado de acompanhar a família real pelo local. Ele era confiante, atlético, cheio de um charme travesso, qualidades que contrastavam fortemente com a vida reservada e rigidamente controlada que Elizabeth sempre conhecera. No mundo rígido e roteirizado da realeza, Philip era uma lufada de imprevisibilidade. Naquele dia, ele brincou com as princesas, saltou redes de tênis e deixou uma impressão duradoura na futura rainha de 13 anos. A partir daquele momento, algo mudou. O que começou como uma curiosidade inocente floresceu em um vínculo silencioso, mas persistente. Nos anos seguintes, trocaram cartas, às vezes brincalhonas, outras vezes profundas e sinceras. Essas cartas tornaram-se sua tábua de salvação durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Philip servia corajosamente na Marinha Real, enquanto Elizabeth permanecia em casa, assumindo gradualmente responsabilidades reais. Apesar da distância, a conexão entre eles apenas se intensificou. Para Elizabeth, era um relacionamento raro, não ditado por protocolos ou política, mas por afeto genuíno. A franqueza de Philip, seu senso de humor provocador e sua recusa em tratá-la como uma figura de porcelana o tornavam único em seu mundo. Quando a guerra terminou, os sentimentos de Elizabeth já não eram segredo. Ela confidenciou ao pai, o rei George VI, que já havia escolhido o homem com quem desejava se casar. Mas nem todos compartilhavam de sua certeza. Philip era estrangeiro, sem cidadania britânica na época. Seu histórico familiar era complexo. Seus pais eram exilados, e suas 4 irmãs haviam se casado com príncipes alemães, alguns com ligações problemáticas durante a guerra. Ele não tinha fortuna, propriedade, nem papel definido na sociedade britânica. Para os tradicionalistas do palácio e do governo, Philip gerava mais dúvidas do que respostas. Mesmo assim, Elizabeth permaneceu firme. Seu amor por Philip não era político, era pessoal, enraizado em compreensão mútua e respeito profundo. Ela via nele um parceiro capaz de desafiá-la, apoiá-la e caminhar ao seu lado diante das pressões inimagináveis da monarquia. Apesar da resistência inicial, seus pais eventualmente deram sua bênção. Em 1946, Philip fez o pedido,
Elizabeth aceitou, e o noivado foi anunciado oficialmente em 1947 para uma nação ainda se recuperando das cicatrizes da guerra. O casamento em novembro daquele ano, realizado na abadia de Westminster, foi celebrado como símbolo de renovação e esperança. Embora o mundo passasse a conhecê-los como monarca e consorte, a história deles nunca foi apenas sobre coroa e país. Começou com uma menina que enxergou algo raro em um rapaz que ninguém esperava, e perdurou porque eles nunca esqueceram o alicerce que construíram. Não com dever, mas com amor, adaptando-se à vida real. Quando o príncipe Philip se casou com a princesa Elizabeth, em 1947, ele entrou não apenas em uma união por amor, mas em uma instituição como nenhuma outra. Um mundo moldado por tradições rígidas, protocolos profundamente enraizados e séculos de peso cerimonial. Para um homem de ação, independência e maneiras diretas, a adaptação não foi nem suave nem simples. Ele passou seus anos de formação como oficial da Marinha, acostumado à ordem da vida militar e à clareza das hierarquias. Mas a vida no palácio, ele logo descobriria, era regida por hierarquias muito mais sutis e regras não escritas. Desde o início, Philip fez sacrifícios que não foram apenas simbólicos, mas profundamente pessoais. Renunciou aos seus títulos reais gregos e dinamarqueses e converteu-se da Igreja Ortodoxa grega ao anglicanismo para alinhar-se com seu novo país e seu papel futuro. Adotou o sobrenome Mountbatten, uma referência à sua linhagem materna, e tornou-se cidadão britânico naturalizado. Esses não foram simples atos administrativos, foram gestos de apagamento, um distanciamento de sua própria herança para se encaixar no molde esperado de um consorte real britânico. Mas o golpe emocional mais doloroso veio logo após o casamento, quando surgiu a questão do sobrenome da família real. Tradicionalmente, a esposa adota o sobrenome do marido. E embora Elizabeth não fosse uma esposa comum, Philip esperava, com razão, que seu nome fosse transmitido aos filhos. Seu tio, Lord Louis Mountbatten, chegou a fazer campanha para que a Casa Real fosse renomeada em homenagem à linhagem de Philip. Mas a Rainha Mary, a formidável avó de Elizabeth, e o primeiro-ministro Winston Churchill insistiram no contrário. Argumentaram que o nome Windsor, adotado pelo rei George V durante a Primeira Guerra Mundial, deveria ser preservado como símbolo de unidade nacional. Dividida entre sua lealdade como esposa e seu dever como monarca, Elizabeth acabou seguindo o conselho dos mais velhos. A Casa de Windsor permaneceria inalterada. Para Philip, a decisão soou como uma rejeição. Em um momento de amargura particular, ele teria dito: "Não sou nada além de uma maldita ameba. Sou o único homem no país que não pode dar seu nome aos próprios filhos." Embora nunca tenha expressado ressentimento publicamente, os que o conheciam sabiam o quanto aquilo o magoou. Somente em 1960, 13 anos após o casamento, foi alcançado um pequeno compromisso. Por decreto real, foi estabelecido que os descendentes que não tivessem títulos reais usariam o sobrenome composto Mountbatten Windsor. Foi uma concessão modesta, mas para Philip, representava o reconhecimento de seu lugar no legado da família, ainda que limitado. Apesar dessas frustrações iniciais, Philip não recuou nem se rebelou. Em vez disso, dedicou-se a definir um papel que não tinha precedentes claros. Como consorte da monarca reinante, esperava-se que ele apoiasse e não liderasse, que permanecesse um passo atrás, tanto literal quanto simbolicamente. No entanto, em vez de desaparecer nos bastidores, ele traçou seu próprio caminho, tornando-se uma força motriz na modernização da monarquia. Ele presidiu a Comissão da Coroação em 1953, supervisionando muitos dos aspectos técnicos e logísticos da ascensão formal da rainha.
Foi fundamental na abertura do palácio, as câmeras de televisão, levando a família real aos lares de milhões e transformando sua imagem pública. Nos bastidores, assumiu centenas de patrocínios, fundou o Prêmio Duque de Edimburgo para apoiar o desenvolvimento juvenil e tornou-se defensor da ciência, engenharia e conservação muito antes de essas causas se tornarem populares. Ainda assim, as limitações de sua posição nunca desapareceram completamente. Frequentemente, era obrigado a caminhar 2 passos atrás da esposa. Em assuntos de Estado, não tinha voz oficial. Na vida pública, era admirado, mas sempre como acessório da soberana. E mesmo assim, sua lealdade jamais vacilou. Enquanto o mundo via a rainha como o símbolo da estabilidade, aqueles dentro do palácio sabiam que era Philip quem frequentemente a desafiava, aconselhava e a mantinha com os pés no chão. Adaptar-se à vida real não foi, para Philip, uma questão de conformidade. Foi uma redefinição de força dentro da contenção. Ele nunca buscou os holofotes, mas nunca se esquivou do dever. Em um sistema que não sabia bem onde colocá-lo, ele construiu seu próprio espaço, com dignidade, sagacidade e um compromisso inabalável. A necessidade de espaço. Quando o príncipe Philip completou 96 anos, em 2017, e se afastou formalmente de suas funções reais, isso marcou o encerramento de um capítulo monumental na vida pública britânica. Por mais de 70 anos, ele esteve ao lado da rainha Elizabeth II como uma figura incansável de apoio, participando de milhares de eventos, presidindo organizações e modernizando discretamente partes da monarquia por dentro. Sua aposentadoria era esperada. Mas o que surpreendeu muitos foi sua decisão de viver separado da rainha, escolhendo não Windsor, nem o Palácio de Buckingham, mas sim Wood Farm, uma casa modesta e discreta, escondida nos terrenos da propriedade de Sandringham. Para o mundo exterior parecia estranho, porque o marido da rainha, uma figura tão central em seu reinado e imagem, se retiraria para o campo justamente em um momento em que muitos supunham que ele permaneceria ao seu lado. As especulações surgiram imediatamente. Alguns tabloides sussurraram sobre tensões conjugais. Outros sugeriram que Philip estava se distanciando da instituição à qual servira por tanto tempo. Houve até quem insinuasse que a separação era uma ruptura silenciosa mascarada por anos de decoro real. Mas, segundo a princesa Anne, que conhecia ambos os pais com rara intimidade, a decisão não foi nem emocional, nem dramática, foi prática. Servia para os dois, disse ela com a clareza que só uma filha pode oferecer. A mudança de Philip não foi um afastamento, foi um acordo, forjado ao longo de décadas de respeito mútuo. Naquele momento, ele já havia dado tudo o que lhe foi pedido. Seu nome, sua privacidade, sua liberdade, sua identidade. O que buscava em troca era simples: espaço. Wood Farm, cercada por campos abertos e natureza, oferecia esse espaço. Não era luxuosa nem repleta das formalidades da vida real. E esse era precisamente o ponto. Philip sempre amou estar ao ar livre. Gostava de pintar, ler, conduzir carruagens e consertar coisas com as próprias mãos. Em Wood Farm, não havia criados, nem compromissos públicos, nem agendas rígidas. Para um homem que passou a maior parte da vida em uniforme e sob o olhar constante do público, a simplicidade daquele ambiente era libertadora. Essa não foi a primeira vez que Philip escolheu a função em vez do brilho. Ao longo da vida, preferiu roupas práticas, conversas sinceras em vez de espetáculos, e frequentemente desafiava a formalidade do palácio. Mesmo nos últimos anos, dizia-se que acordava cedo, preparava suas próprias refeições e mantinha uma rotina moldada não por obrigação, mas por hábito e ritmo pessoal. Wood Farm não representava um afastamento, representava um renascimento.
O que muitos observadores não perceberam é que a rainha e Philip nunca precisaram de proximidade constante para manterem-se emocionalmente ligados. O vínculo entre eles foi forjado no tempo, testado pela guerra e temperado pelas pressões da monarquia. Não era performático nem dependente. Era baseado na compreensão. Viverem separados nos últimos anos não era um sinal de enfraquecimento da relação. Era, na verdade, prova de sua força. A porta fechada dessa decisão foi alcançada com cuidado e reflexão. Elizabeth, ainda ligada ao trono e às suas exigências diárias, permaneceu em Londres e Windsor. Philip, livre da obrigação constitucional, teve a liberdade de moldar seu capítulo final de uma forma que refletia quem ele realmente era. Não houve ressentimento nem sinal de ruptura, apenas profundo respeito e o reconhecimento do que cada um precisava no entardecer da vida. Num mundo que frequentemente iguala amor à presença constante, a decisão deles desafiou um mito moderno. Para Elizabeth e Philip, o espaço não era a ausência de amor. Era a presença da confiança. Era o reconhecimento silencioso de que, mesmo com distância física, a conexão emocional podia permanecer intacta. A compreensão mútua deles havia evoluído além da necessidade de aparências ou tradição. Tornou-se algo mais profundo, algo enraizado não apenas no dever, mas em saber quando segurar firme e quando deixar ir. Os rumores e a realidade. No mundo da realeza, a distância raramente passa despercebida. Por isso, quando o príncipe Philip escolheu viver em Wood Farm após sua aposentadoria, em 2017, longe do palácio de Buckingham e da rainha, os sussurros começaram quase imediatamente. A monarquia britânica não é estranha à especulação. Seu próprio mistério sempre foi um ímã para a curiosidade pública. E neste caso, a separação foi interpretada por alguns como um sinal de problemas mais profundos. Afinal, como um casal tão conhecido por sua união no dever poderia passar os últimos anos de vida separados? Fontes internas do palácio alimentaram a intriga com sugestões discretas. Alguns disseram que Philip havia se cansado da estrutura constante e das obrigações cerimoniais que definiam a vida no palácio de Buckingham. As agendas incessantes, as camadas de segurança e a etiqueta rígida teriam se tornado sufocantes para um homem que, no fundo, sempre valorizou a simplicidade e o movimento. Outros insinuaram que os próprios funcionários do palácio talvez tenham incentivado suavemente a mudança, vendo-a como uma forma de aliviar a pressão logística tanto para a rainha quanto para seu marido. Após décadas de compromissos e concessões, talvez fosse finalmente hora de cada um viver da maneira que mais lhe convinha. Mas a verdade, como a princesa Anne deixou claro mais tarde, não era dramática. Era profundamente pessoal e profundamente humana. Segundo ela, o arranjo funcionava para eles. E é nessa frase simples que reside o coração da história. A decisão de Philip de se mudar para Wood Farm não foi uma rebelião, nem um afastamento de sua esposa. Foi um retorno a si mesmo, uma vida mais tranquila, mais pessoal, que estava alinhada com o homem que ele sempre foi, muito antes da coroa. Philip sempre teve uma preferência pela informalidade. Gostava de usar roupas simples, consertar coisas com as próprias mãos, caminhar livremente sem séquito e acordar cedo sem ser seguido por criados. Nunca foi um homem de extravagâncias. De fato, muitos que trabalharam com ele nos bastidores o descreveram como prático, realista e discretamente inquieto. A vida em Wood Farm, com seus campos abertos, ausência de cerimônia e afastamento do olhar público, oferecia-lhe algo que raramente conheceu durante décadas de serviço: privacidade com propósito. A rainha Elizabeth, mais do que ninguém, compreendia isso sobre seu marido. O casamento deles perdurou por muitas razões, mas uma das mais essenciais foi o respeito mútuo.
Eles não precisavam de proximidade constante para provar seu vínculo. Em vez disso, desenvolveram um tipo raro de entendimento, aquele que permite apoiar o outro sem exigir presença constante. A conexão emocional deles não era definida por aparências, mas por uma experiência compartilhada profunda e por uma confiança que resistiu a décadas de mudanças, pressões e sacrifícios pessoais. Até mesmo os filhos perceberam o equilíbrio presente nesse arranjo. Não era um distanciamento, mas sim uma forma de união que reconhecia a individualidade de cada um. Após uma vida inteira de dever compartilhado e presença pública, eles haviam conquistado o direito de viver os anos finais da maneira mais natural para ambos. Para Philip, isso significava liberdade e rotina no campo. Para Elizabeth, significava continuar o trabalho para o qual havia nascido, dentro da estrutura da monarquia. A separação deles, portanto, nunca foi realmente uma separação. Foi um testemunho silencioso da força de sua parceria. De fato, muitos próximos à família real refletiriam mais tarde que o espaço entre eles não criou distância emocional. Deu-lhes espaço para respirar, refletir e continuar amando um ao outro de uma maneira honesta e duradoura. No capítulo final que viveram juntos, Elizabeth e Philip encontraram um ritmo que poucos do lado de fora poderiam compreender. Mas para eles, funcionava. E nesse ritmo residia a verdade. Não aquela feita para manchetes, mas aquela construída ao longo de uma vida de concessões, comunicação e confiança. Não foi o fim de sua história, mas a evolução de um vínculo que há muito tempo havia superado a necessidade de explicações. Reencontro. Nos primeiros meses de 2020, à medida que uma crise global de saúde redefinia a vida cotidiana em todos os continentes, até mesmo as rotinas mais sólidas da realeza foram forçadas a parar. Compromissos públicos foram cancelados, palácios esvaziaram-se de seu habitual burburinho, e uma rara quietude tomou conta de instituições há muito definidas por movimento e ritual. Para a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, essa pausa trouxe um presente inesperado: a chance de estarem juntos novamente. Não como monarca e consorte, desempenhando deveres de Estado, mas como marido e mulher, retornando à intimidade silenciosa que havia marcado os primeiros anos de sua união. Após vários anos vivendo separados, Elizabeth principalmente no Palácio de Buckingham e mais tarde em Windsor, e Philip em serena reclusão em Wood Farm, o casal decidiu isolar-se junto no castelo de Windsor. A decisão era prática à primeira vista, uma medida de saúde necessária em tempos incertos. Mas por trás disso, havia algo mais terno, mais profundo. Foi um reencontro que nem o tempo nem o dever haviam permitido nos últimos anos. Não era um retorno à rotina. Era um retorno um ao outro. Longe das câmeras da imprensa, dos eventos públicos e das exigências institucionais, seus dias assumiram um ritmo mais calmo. Compartilhavam rotinas diárias que há muito haviam sido sacrificadas pelos compromissos reais. Refeições juntos, sem trajes formais, caminhadas simples pelos jardins privados, momentos de silêncio partilhados sem plateia. Não havia apertos de mão a oferecer, discursos a pronunciar ou dignitários estrangeiros a impressionar. Apenas o conforto de estarem lado a lado, em um espaço onde nenhum dos dois precisava representar. Segundo pessoas próximas à família, a mudança era perceptível. O príncipe Charles refletiu mais tarde sobre como seus pais não precisavam de conversas constantes. O vínculo deles havia se tornado tão profundo, tão bem treinado, que apenas sentar-se juntos na mesma sala era suficiente. A necessidade de falar, de explicar, de preencher o silêncio com palavras há muito desaparecera. Em seu lugar, havia uma companhia suave construída ao longo de mais de 70 anos, uma linguagem falada por olhares, por memórias partilhadas, por um tipo de confiança que não exigia reafirmação.
Observadores da família real costumam romantizar o dever e a tradição. Mas nesses meses tranquilos, Elizabeth e Philip ofereceram um raro vislumbre do pessoal por trás do cerimonial. A história deles, tantas vezes marcada pelo serviço público, passava agora a ser definida por algo mais simples, mais universal. Duas pessoas envelhecendo juntas, encontrando conforto na presença um do outro durante um dos períodos mais incertos da história moderna. O amor deles, endurecido por desafios e moldado por décadas de escrutínio, revelava-se não em grandes gestos, mas na constância. Como carvalho nobre envelhecido por estações de tensão e cuidado, permanecia resiliente, não quebradiço, mas maduro. Para Elizabeth e Philip, essa última estação juntos foi uma rara trégua das expectativas do mundo. Permitiu-lhes apenas ser um homem tranquilo e uma mulher firme, não mais presos a agendas ou protocolos reais, mas ligados por algo muito mais duradouro. Foi de muitas maneiras uma despedida suave, não da vida em si, mas do ritmo e da pressão que moldaram grande parte de seu casamento. E enquanto o mundo observava de longe, seu reencontro em Windsor tornou-se uma lição silenciosa, de que até mesmo vidas definidas pelo dever reservam espaço para a graça, a ternura e o profundo consolo de simplesmente estarem juntos novamente. A despedida final. Quando o príncipe Philip faleceu em 2021, apenas 2 meses antes de completar 100 anos, a nação entrou em luto. Mas para a família real, e especialmente para a rainha Elizabeth, foi o fim de toda uma era. O casamento deles havia resistido a guerras, mudanças políticas e gerações de escrutínio público. A princesa Anne se lembrou da última conversa entre eles. Philip falou com clareza, pedindo que não houvesse luto, apenas gratidão pela vida que vivera. Seu último desejo não foi dramático, mas profundamente reflexivo de seu caráter. Calmo, silencioso, digno. A rainha, sempre composta em público, teria ficado profundamente comovida. O vínculo deles havia sido testado pelo dever, pela distância e pelas exigências da monarquia, mas havia resistido. O tempo de Philip em Wood Farm não foi um afastamento do amor, mas uma forma diferente de expressá-lo. Uma necessidade de espaço, respeitada sem medo. O casamento deles, como descreveu a princesa Anne, nunca foi sobre aparências. Foi sobre resistência, sobre conhecer um ao outro tão bem que as palavras se tornavam desnecessárias, sobre entender que estar próximo não exige estar perto. Às vezes, o amor não é barulhento, é silencioso. É escolher um ao outro, mesmo quando se escolhem caminhos diferentes. E você, o que acha? O verdadeiro amor pode florescer com espaço e independência? Conte pra gente nos comentários abaixo. E se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais histórias reais dos bastidores do palácio.